Olá a todos! Vamos então dar continuidade à nossa disciplina de segurança do trabalho. Mais uma vez, enfatizo que vocês devem estar munidos de papel e caneta, que anotem todas as dúvidas que porventura tenham, para que possamos tirá-las no fórum de discussão da disciplina. Conto também, mais uma vez, com a dedicação de vocês nos estudos e nas atividades da sala virtual, bem como na leitura da apostila e na visualização das demais mídias postadas na sala virtual. Vamos então ao conteúdo de hoje. Hoje nós vamos falar de primeiros socorros. É um assunto que todos os profissionais deveriam estudar, pois qualquer um de nós pode precisar desses conhecimentos. Vamos lá então. Bom, primeiros socorros são cuidados prestados a pessoas em situação de acidente ou mal súbito, até a chegada de socorro especializado. Então, nós temos as primeiras questões para ver aqui. Primeiros socorros. As pessoas que vão prestar primeiros socorros nem sempre são aquelas que trabalham em serviços de atendimento. Podem ser pessoas de qualquer área de atuação que estão passando pela rua ou que estão acompanhando alguém ou que presenciaram alguma situação de risco que atingiu alguma pessoa, ou um desmaio, uma queda, um acidente. Aqui no slide cita que devemos prestar os cuidados até a chegada de socorro especializado. Temos algumas opções de atendimento especializado. Primeiro, o que seria a primeira opção para o atendimento em caso de situação de risco à saúde é o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O objetivo desse serviço é atender todos os tipos de situação de risco à saúde, como desmaio, infarto, parto, queda e etc. Temos esse serviço em várias cidades, mas não em todas. Então, esta seria a primeira opção. Quando não temos essa opção, não temos esse serviço na cidade, podemos ligar também para os bombeiros. Os bombeiros atendem mais em casos de resgate, como em caso de incêndio, para retirar pessoas de ferragens de carro, resgatar de altura. Na falta desses dois, nós temos a polícia, que atende pelo 190. Não é função da polícia fazer esse atendimento, mas em caso de necessidade, e se não dispomos dos demais, então chamamos a polícia. Temos também em alguns locais ambulâncias do município e ambulâncias de associações e de comunidades, que prestam esse serviço vinculadas a algum hospital ou algum posto de saúde, ou alguma associação comunitária ou sindicato. Nos primeiros socorros, nós temos alguns princípios básicos. Antes de chegar no atendimento da pessoa propriamente dito, nós temos alguns princípios básicos. São esses que estão aqui. Primeiro, observar a situação. A primeira coisa que a gente faz é observar a cena do acidente. Esta observação serve para que não nos tornemos vítimas também da situação. Devemos prestar os primeiros socorros sim, mas com segurança. Então, se tem um acidente na estrada, eu vou lá sim, mas eu tenho que sinalizar o local antes de tudo. Eu tenho que observar direitinho o que está acontecendo. Se houve um acidente, se está vazando óleo, se está vazando gasolina, eu devo sinalizar o local, tomar as providências antes para depois atender a pessoa. Se estivermos em duas pessoas, já fica mais fácil. Uma sinaliza e a outra começa o atendimento. Se tem uma casa pegando fogo, como que eu vou fazer? Ligo logo para os bombeiros e depois eu vejo se eu posso ajudar alguém lá dentro. Então, voltando para a análise da cena do acidente, precisamos também saber de algumas informações para explicar ao serviço de emergência. Analisando a cena, a gente já pode deduzir alguma coisa que pode ter acontecido. Por exemplo, se você vir alguma pessoa, um corpo no chão, pessoa desacordada, do lado você vê um andaime, você logo pensa que ela pode ter caído do andaime. Se você viu uma pessoa caída no chão com uma moto caída próxima, você logo pensa que ela pode ter sofrido um acidente de moto. Se você viu uma pessoa no chão desacordada e um carro batido próximo da pessoa, você logo percebe que ela pode estar envolvida em um acidente automobilístico. Outro objetivo dos primeiros socorros é manter as funções vitais da pessoa. Essas funções vitais são a respiração, a pressão arterial, a temperatura e o pulso.
além de outros sinais que poderemos perceber na vítima. Outro objetivo que está aqui também é evitar causar outras lesões ou agravar as já existentes. Isso é particularmente preocupante quando suspeitamos de lesão na coluna da vítima. Aqui temos como ênfase retirar a pessoa do local ou posição somente se for necessário, se for estritamente necessário. Se não for necessário, se a vítima estiver consciente, estiver falando com você, estiver verbalizando o que ela está sentindo, onde está doendo, é melhor a gente esperar o socorro especializado. Então eu pergunto, quando que será necessário mexer com a vítima? Quando você percebe que ela não tem pulso, que ela não está respirando. Nós temos alguns sinais diagnósticos, ou seja, que mostram para a gente se a vítima está bem, qual o estado de saúde dela. Temos, por exemplo, a temperatura. Um indivíduo muito quente, a gente já fala logo que está com febre, mas um indivíduo muito frio, gelado, você logo pensa, vixe, esse está mal mesmo. A temperatura pode variar um pouco, a pessoa pode ficar com febre um tempo, depois melhorar. A pressão arterial, que é outro sinal diagnóstico, pode ficar um pouco alta por um tempo ou um pouco baixa por um tempo. Mas se a pessoa não respira e se não tem pulso, que é quando o coração está bombeando sangue, ela com certeza não vai resistir por muito tempo. Quando você liga para o SAMU, que é um ótimo serviço, normalmente demora um pouco, 15 minutos, 30, 40, às vezes mais ainda. Se a vítima não estiver respirando, ela não terá esse tempo. Em outras situações, também não dá para esperar. Se, por exemplo, a vítima estiver dentro de uma casa e essa casa está desabando ou está pegando fogo, ou quando está em um local com risco de desabamento, de soterramento, ou risco de explosão ou incêndio, aí nesses casos não dá para esperar. Mas se não houver necessidade de transportar a vítima, recomenda-se não movimentá-la. Então, em primeiros socorros, temos situações diferentes de acordo com o que aconteceu com a vítima e de acordo com as consequências. Vamos ver aqui algumas delas. A vítima pode apresentar ferimentos por causa de algum trauma, ou acidente, arranhão, ou acidente com arma de fogo ou com faca, que chamamos de arma branca. O que devemos fazer? Nós devemos lavar as mãos, se for possível, para que não aumente o risco de infecção na ferida. E usar luvas também, para que não fiquemos expostos às secreções da vítima, como o sangue. Devemos limpar o ferimento com água e sabão. Essa atitude vai ajudar também no combate a uma possível infecção que pode acontecer na ferida. Neste ato de limpeza, podemos perceber farpas, cacos de vidro ou partículas de metal dentro do ferimento. Se esses objetos saírem espontaneamente ou facilmente, podemos retirá-los. Agora, se eles estiverem empalados, fincados ou fortemente aderidos, não devemos retirá-los, pois ao retirar, podemos agravar a lesão ou romper algum tecido ou órgão importante, inclusive aumentar um sangramento. Se for o caso, esses objetos deverão ser retirados no hospital. Devemos proteger o ferimento com gaze, por exemplo, que é aquele tecido hospitalar que é esterilizado, que não tem contaminação. Se não tiver gaze, podemos cobrir com um pano limpo. Tem aqui uma recomendação de vacinação contra o tétano. Se a pessoa não for vacinada ou se a vacinação estiver vencida, ela deve ser novamente vacinada contra o tétano. Aqui tem uma observação com relação aos ferimentos profundos. Sabemos que o ferimento é profundo quando ele é muito extenso, quando atinge músculos, nervos, vasos sanguíneos, tendões ou quando as bordas do ferimento não se juntam corretamente. Estes necessitam de atenção médica urgente, pois vai precisar de suturar
que chama de costurar o tecido e ainda outros atendimentos. Podem acontecer com as pessoas também em casos de queimaduras. Inclusive, é um risco indireto quando se mexe com energia elétrica. A corrente elétrica pode gerar queimadura na pele e nos tecidos. A queimadura pode ser causada por temperatura, no caso frio ou calor, pode ser por eletricidade, por radiação ou pode ser por produtos químicos. A primeira que temos aqui, à direita, é a queimadura de primeiro grau. Ela é a mais leve, tem a característica de atingir somente até a epiderme e deixa a pele avermelhada. Um exemplo que vemos aqui é a queimadura de sol. Nessa queimadura de primeiro grau, a pessoa vai sentir ardor na pele, porque essa queimadura afeta as terminações nervosas. Mas as demais camadas estarão íntegras. Aqui embaixo, à esquerda, vemos uma foto de uma queimadura de segundo grau. A característica dela é afetar a derme, a camada intermediária da pele. Nessa queimadura, a epiderme assume uma coloração escura. Outra característica é a formação de bolhas. Nessa queimadura, as terminações nervosas estão expostas ao oxigênio do ar. Então, a pessoa vai sentir dor também. E aqui embaixo e à direita temos um exemplo de queimadura de terceiro grau. Esse tipo de queimadura é o mais profundo. Atinge a pele toda e invade os tecidos que estão abaixo dela, podendo queimar músculos, ossos, órgãos e todas as estruturas. Alguns livros dizem que essa queimadura não dói, porque as terminações nervosas são destruídas também, e aí a pessoa não sentiria dor. Está correto, as terminações são destruídas mesmo, mas junto dessa queimadura maior de terceiro grau, vão ter também queimaduras de segundo e de primeiro grau. Então a dor deve acompanhar a pessoa aqui também. A primeira coisa que devemos fazer no atendimento a uma vítima de queimadura é, se for o caso, interromper essa queimadura. Pensando, por exemplo, numa vítima queimada por líquidos quentes, pode-se interromper com água. Se for queimadura com fogo, a gente pode, com um cobertor, abafar as chamas. Se a vítima está queimando, por exemplo, no desespero, ela pode começar a correr, e isso não é recomendado. O ar que tem oxigênio serve para as chamas aumentarem. Então, podemos, nesse caso, rolar a vítima no chão para apagar as chamas. Se as chamas atingiram as roupas da vítima, devemos remover essas roupas queimadas. Alguns tecidos das roupas derretem e podem causar queimaduras na pessoa. Agora, se a roupa estiver grudada, aderida ao corpo, ela não deve ser removida, pois quando a gente puxar, vai causar mais lesão na pele. Devemos cortar a parte que pode ser retirada e deixar a parte que está aderida na pele. Outra coisa que precisamos fazer é observar as vias aéreas da vítima. Em caso de incêndio, a fumaça gerada, além de poder ser tóxica, pode queimar as vias aéreas, atrapalhando a respiração. Devemos inspecionar toda a superfície corporal da pessoa, identificar áreas que sofreram queimaduras e proteger essas áreas lesadas. Isso por causa do risco de infecção. O uso de compressas frias é bom, porque alivia a dor e o desconforto da área lesada. Podemos pegar uma compressa ou pano limpo, fralda ou outro tipo de pano, mergulhar em água à temperatura ambiente, torcer levemente e colocar na área lesada. Temos a orientação de não furar as bolhas que porventura estejam na área queimada.
Não devemos furar as bolhas de qualquer jeito, porque pode favorecer o aparecimento de infecções. A última recomendação que temos aqui é encaminhar a vítima para o hospital, dependendo da extensão e profundidade da queimadura. Continuando aqui, podemos resfriar a área queimada com água fria para o alívio da dor. Não devemos colocar outro tipo de substância na queimadura, como pasta de dente, clara de ovo. Isso pode favorecer a instalação de uma infecção. Além disso, algumas dessas coisas grudam na pele e na hora de lavar e a lavagem da pele será necessária, pode ser difícil a retirada da substância, inclusive podendo ferir mais a pele na limpeza. Se a queimadura for causada por produtos químicos, devemos retirar as roupas impregnadas da substância. Se ainda ficar quantidade visível do produto, devemos retirar o excesso com um pano ou com uma parte da roupa que não estiver contaminada, tomando cuidado para não queimar mais a vítima nem se queimar. E aí devemos lavar o local com água em abundância. O uso de curativo limpo ou estéril servirá para prevenir uma possível infecção da queimadura e para proteção do tecido. Por causa da lesão, a vítima de queimadura perde mais água pela pele. Essa perda pode favorecer uma desidratação. Então existe a recomendação de dar água para a vítima lentamente, principalmente se ela queixar de sede. Agora, se ela estiver inconsciente, não devemos tentar dar nada para ela ingerir, porque ela pode engasgar. Na situação de primeiros socorros, devemos utilizar nos ferimentos apenas água ou soro fisiológico. No caso de queimadura por choque elétrico, a descarga elétrica pode provocar diretamente lesão nos tecidos, como uma queimadura. Se essa descarga passar pelo coração, pode provocar uma parada cardíaca ou arritmia. E como efeito indireto, pode causar uma queda da própria altura ou de uma altura maior se a pessoa estiver em cima de uma escada, por exemplo. Nesse caso, do choque elétrico, na análise da cena, precisamos perceber como se deu esse choque. Se tem um fio elétrico, se a descarga elétrica ainda age sobre a pessoa, se for esse o caso, a primeira coisa a fazer é desligar essa corrente elétrica. Se for o caso, por exemplo, de um fio de poste, devemos ligar para a companhia elétrica e relatar o fato para que ela desligue a energia. Outra alternativa, dependendo da situação, é afastar a fonte de energia utilizando um objeto que não seja condutor de eletricidade, como um pedaço de madeira. Podem acontecer também casos de sangramentos, nos quais o sangue sai dos vasos por um ferimento. Essa hemorragia deve ser controlada. Vamos ver aqui como que nós podemos fazer isso. O primeiro deles, que funciona bem, é um curativo e compressão no local. A gente coloca uma gaze ou um pano limpo e faz compressão, apertar o local por mais ou menos 5 minutos. Outra ação que ajuda a parar o sangramento, quando acontece com os membros superiores ou inferiores, é elevar o membro que está sangrando a uma altura maior do que o coração. A aplicação de gelo pode também ajudar nesse controle. O gelo faz com que os vasos se contraiam, fiquem mais finos e diminuindo o sangramento. Outra coisa que podemos fazer é comprimir a artéria acima da lesão. Comprimindo a artéria que tem antes da lesão, vai menos sangue para o local e aí dá tempo para que o sangue que está lá coagule e o sangramento pare. E aqui temos a última opção, que é o torniquete.
mas essa é um pouco perigosa, requer muita atenção. Como que é? A gente pega um pano ou uma faixa de pelo menos 10 centímetros de largura, aí a gente envolve o membro antes da lesão e dá um meio nó. Então colocamos um objeto rígido em cima do nó, que pode ser um pedaço de pau ou uma caneta, damos em cima dele um nó completo e aí torcemos, giramos o objeto até o sangramento parar. Por que esse procedimento é perigoso? Porque nós paramos a circulação do local. Para o sangramento, mas o sangue também não circula. Aí, se ficar assim por muito tempo, o membro pode ficar sem sangue e necrosar. Então, é muito perigoso. A realização do torniquete só deve ser feita em caso de sangramento muito grande, como de uma amputação, e requer mais cuidados. Não pode ser feito em membros que têm 2 ossos em situação mais ou menos paralela, porque a força da torção pode deslocar esses ossos. Outra coisa é que, se você fizer um torniquete, deve ficar observando, porque ele não pode ficar apertado muito tempo. Depois de no máximo 15 minutos apertado, você vai ter que folgar um pouco o nó, deixar folgado uns 5 minutos e depois apertar de novo, se for necessário. Agora, se a hemorragia for interna, nós não vamos perceber o sangramento. A pessoa pode passar mal e sentir essas coisas aqui. A pessoa pode ter uma hipotensão, que é a pressão baixa. Isso porque o sangue dela está escorrendo para alguma parte do corpo por causa de uma lesão, de um vaso rompido, e aí não vai circular. O pulso da pessoa pode estar rápido e fraco. A respiração vai ficar também rápida e superficial. A pessoa pode ter sudorese, vai suar frio. Por causa do suor aumentado e da queda da pressão, a pele da pessoa também fica fria e pegajosa. Aí a pressão vai caindo, caindo, até que a pessoa fica inconsciente e pode desmaiar. Se o estado da pessoa piorar, vai acontecer a midríase, que é a dilatação das pupilas. Neste caso, se a gente colocar uma luz, como a da lanterna do celular, no olho da vítima, a pupila não vai se contrair. Vai ficar grande e isso é um mau sinal. É sinal de que a falta de oxigênio afetou o cérebro. Aí, se a pessoa não for atendida, ela pode entrar em coma, que é um estado de inconsciência profunda e pode também evoluir para a morte. Então, devemos agilizar o atendimento o mais rápido possível se a pessoa sentir esses sintomas. O próximo assunto que nós vamos ver são as fraturas, que é quando um osso se quebra. A fratura é a interrupção da continuidade do osso. Então, vendo aqui pelo desenho e seguindo a lateral do osso, se repararmos com alguma descontinuidade, alguma falha, essa será uma fratura. Aqui nós temos alguns tipos de fratura. Primeiro, elas são divididas em abertas e fechadas. Temos um exemplo aqui de fratura fechada, quando a pele não é rompida. E aqui do lado direito temos um exemplo de fratura aberta ou fratura exposta, que o osso rompe o tecido ao redor dele e aparece no meio externo. Aqui nos desenhos temos alguns outros tipos de fratura de acordo com a lesão que acontece no osso. O osso é formado de proteínas, sais minerais e de células vivas. Dentro do osso passam também nervos e vasos sanguíneos. Então o osso, apesar de duro, é um tecido vivo. Aqui estão descritos os sintomas de uma fratura. Certeza mesmo nós vamos ter quando for feito o raio-x. Mas tem alguns desses sinais aqui que, se estiverem presentes, indicam que a fratura pode ter acontecido. O primeiro deles é a dor no local. Como o osso tem nervos dentro dele, quando há uma fratura, a pessoa vai sentir dor.
Outro sinal mais visível quando está presente é a deformidade. Olhando aqui para o raio-x ao lado, além da deformidade, pode acontecer também o encurtamento do membro, porque os ossos ficam encavalados. E essa foto aqui da direita, esse afundamento do crânio, é um tipo de deformidade, também é característico. Foi causado, por exemplo, por uma joelhada num evento de luta. No caso dos membros, vamos perceber uma dificuldade de movimentação. Outro sinal é o edema, o inchaço no local. Como temos vasos sanguíneos nos ossos e nos tecidos ao lado dele, normalmente a fratura vem acompanhada de ruptura de alguns vasos, lesão dos tecidos e consequente edema. O local também pode ficar arroxeado. Pode estar presente também um barulho por causa da instabilidade que fica no local depois da fratura. Quando o lugar da fratura fica sem apoio, os pedaços de ossos quebrados podem roçar uns nos outros e dá para ouvir alguns estalos. Às vezes não ouvimos estalos, mas ouvimos um barulho que chamamos de crepitação. Igual quando você esfrega o cabelo entre os dedos. Se a vítima não tem outro problema além da fratura, o ideal é aguardar o atendimento. Agora, se for necessária a mobilização, movimentar a vítima, se o socorro não vier e a gente precisar levar a vítima para o hospital, a fratura deve ser imobilizada antes. Aqui nós temos alguns exemplos de imobilização. Temos a imobilização de perna, do joelho para baixo. Nas imobilizações, tem um detalhe que você deve imobilizar as duas articulações mais próximas à fratura. A articulação antes e a depois. Então, se o problema for na perna, você imobiliza a fratura junto com o joelho e o tornozelo. Agora, se for na coxa, aqui no fêmur, por exemplo, aí você vai ter que imobilizar praticamente o corpo todo. O ideal é amarrar a pessoa numa superfície rígida, como uma tábua, uma porta. Em caso de fratura nos dedos, nós podemos imobilizar um dedo fraturado junto com o dedo ao lado, que não está quebrado. Aí a gente coloca uma gaze entre um dedo e o outro para ficar acolchoado. Ou podemos usar um palito de picolé, por exemplo, ou outro material duro para imobilizar até a palma da mão ou a palma do pé, se for o caso. Outra situação com a qual podemos nos deparar é com os desmaios, também chamados de síncope. No caso de uma pessoa que está quase desmaiando, que a gente chama de vertigem, essa pessoa pode sentir náuseas, tonturas, suores abundantes, pode ficar com a pele pálida, principalmente no rosto, e também ficar com a visão borrada. Então temos aqui que o desmaio é uma sensação de mal-estar, de tontura e desfalecimento, que é provocado por uma redução temporária do fluxo de sangue, de oxigênio ou de glicose para o cérebro. Quando a pessoa desmaia, ela muito provavelmente vai cair. E ficar na posição horizontal pode ser benéfico para a pessoa, porque o sangue vai mais para a cabeça, o sangue circula mais para a cabeça. Quando a pessoa cai, a cabeça fica na mesma altura que o coração e o retorno de sangue para o cérebro é maior. Então vemos aqui na foto à direita que quando a pessoa desmaia, devemos colocar ela em decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima, afrouxar as roupas dela, deixá-la confortável e elevar as pernas. Colocar uma almofada, um volume embaixo das pernas ou colocar as pernas em cima de um outro tipo de apoio. No caso aqui, uma cadeira. O objetivo é fazer o sangue circular melhor na cabeça.
A ilustração aqui embaixo é de uma manobra que fazemos quando a pessoa está tonta, sentindo vertigem, mas não desmaiou ainda. Nós podemos colocar a pessoa sentada e pedir que coloque a cabeça dela entre as pernas. Nesta posição, o cérebro também estará na altura do coração e a circulação para lá, para o cérebro, vai ficar maior. A gente ainda pede para que a pessoa tente levantar a cabeça, enquanto isso a gente faz força no pescoço para que ela não consiga levantar. Aí os músculos do pescoço da pessoa se contraem, ajudando a mandar mais sangue para o cérebro. Depois que ela acordar, devemos encaminhá-la a um serviço de atendimento médico. Temos também o atendimento em primeiros socorros no caso de convulsões. Na convulsão, uma parte do cérebro envia um estímulo que espalha para todas as partes do cérebro. Então, todos os músculos são estimulados ao mesmo tempo. Se a pessoa tem convulsões com intervalos de tempo mais ou menos regulares, como todo dia, ou mais de uma vez por dia, ou uma vez por semana, ou eventualmente, dizemos que ela tem epilepsia. Quando acontece uma convulsão, a primeira coisa que devemos fazer é afrouxar as roupas da vítima. Vamos ajudar para que ela não se sufoque ou não tenha uma lesão muscular durante a convulsão. Devemos afastar da vítima todos os objetos que possam machucá-la, que possam cair em cima dela, por exemplo, como cadeiras ou vasos. Outra coisa que devemos fazer é virar a cabeça dela para o lado, para que ela não engasgue com a secreção que pode sair da boca no momento da convulsão. Não devemos colocar a mão na boca da vítima, pois ela pode travar os dentes, morder sua mão e até machucar. A maioria das convulsões é autolimitada, ou seja, acaba logo mais ou menos em 3 minutos. A gente pode esperar a convulsão passar e aguardar a pessoa despertar. Depois, podemos levá-la para atendimento médico. Eu havia falado mais cedo sobre os sinais vitais, que são a respiração, o pulso, a pressão arterial e a temperatura. Dentre eles, a aferição da respiração e do pulso pode determinar uma parada cardiorrespiratória, quando para a respiração e os batimentos do coração. A parada cardiorrespiratória leva à morte rapidamente. A vítima apresenta ausência de movimentos respiratórios e ausência de pulso, que é observada no pulso carotídeo localizado aqui no pescoço. Para observar se existe parada respiratória, podemos fazer como na ilustração aqui. A manobra é chamada de ver, ouvir e sentir, que consiste em colocar o ouvido perto da boca e nariz da vítima e olhando para a barriga dela. Dessa forma, vamos ver a barriga se mexendo, ouvir a respiração saindo e sentir o ar saindo. Daí o nome ver, ouvir e sentir. Se a vítima não estiver respirando, temos que fazer a respiração boca a boca. Essa manobra consiste em soprar 2 vezes na boca da vítima. Então, nós vamos inspirar profundamente e com as vias aéreas da pessoa desobstruídas, tapamos o nariz da vítima e sopramos dentro da boca dela. Esperamos o ar sair, inspiramos novamente e sopramos novamente na boca dela. No momento em que soprarmos na boca da vítima, vamos ficar olhando para o tórax dela, para ver se o tórax se expande. Se isso acontecer, significa que as vias aéreas não estão obstruídas. Depois da respiração boca a boca, devemos palpar o pulso da vítima. Se não sentirmos nada, devemos proceder à massagem cardíaca. Primeiro, vamos determinar o local em que a massagem deve ser feita. Devemos encontrar primeiramente o local em que as últimas costelas de baixo se encontram, esse local aqui. Esse local é chamado de apêndice xifoide. Depois de estabelecido esse local, vamos contar 2 dedos acima dele. Este será o lugar em que colocaremos a palma da mão.
colocamos a palma da mão não dominante por baixo e a dominante por cima. Ou seja, se você for canhoto, você deverá colocar a mão direita primeiro e a esquerda em cima. Se você for destro, você deve colocar a mão esquerda primeiro e a mão direita por cima. Devemos tomar o cuidado para não deixar as outras partes da mão e dos dedos tocarem a caixa torácica da vítima. Devemos manter os braços esticados e manter um ângulo de 90 graus entre os seus braços e o tórax da vítima, de forma que vamos ficar praticamente em cima da pessoa. Vamos fazer 30 compressões torácicas e depois 2 respirações. E vamos repetir essas manobras por 5 vezes. Então seriam 5 ciclos. Depois vamos olhar de novo a respiração e o pulso. Se não tiver voltado, faremos mais 5 ciclos de 30 massagens e 2 respirações. E vamos fazer esses procedimentos até a pessoa melhorar ou até a chegada de socorro especializado. Antes de finalizarmos, temos algumas considerações rápidas a fazer sobre outras situações de primeiros socorros. Uma delas aqui é a vítima com lesão na coluna, que apresenta insensibilidade nos membros e dificuldade no movimento. Neste caso, devemos transportar a vítima em uma maca rígida. Não devemos virar a vítima ou dobrar a coluna, porque poderemos agravar uma possível lesão. Podemos remover a vítima adotando o método de 3 pessoas, mantendo o corpo da vítima reto. No caso ou necessidade de transporte de acidentados, devemos antes controlar hemorragias e fraturas e estabilizar a vítima, principalmente a coluna. Temos vários tipos de transporte, como de apoio, em cadeirinha, transporte nos braços, transporte nas costas, transporte em maca. Nós podemos também improvisar uma maca usando camisas ou paletós, com 2 cabos de vassoura, ou galhos de árvores, ou qualquer material resistente. Aí podemos colocar as mangas para dentro e passar o material rígido por elas. Outra coisa que pode fazer vítimas é a insolação. Quando a pessoa fica muito tempo exposta ao sol, ela pode sentir falta de ar, dor de cabeça, náuseas, tontura, pele quente e avermelhada. Nestes casos, devemos retirar a pessoa do sol, levá-la para um local arejado e aplicar compressas frias na cabeça. Podemos ter também a situação que chamamos de intermação, que é quando a pessoa fica em lugares fechados e não arejados. A pessoa passa mal e podemos atendê-la da mesma forma que na insolação. Aqui temos os casos de envenenamento. A substância pode penetrar no nosso corpo por inalação, por ingestão ou pela pele. Quando isso ocorre, a pessoa pode passar mal. Podemos sentir também o odor do veneno no hálito, quando é pela via digestiva. Também mudanças de cor dos lábios, sensação de queimadura na boca. Se a substância que a vítima ingeriu for um medicamento, ou não for corrosiva ou irritante, podemos provocar o vômito na pessoa, fazendo ela beber água morna com sal ou estimular a garganta com um cabo de colher ou escova de dente. Se a substância for corrosiva, não devemos provocar vômito. Se o envenenamento for pela pele, devemos retirar suas roupas e lavar a pele com água corrente em abundância. Devemos também levar a vítima para o hospital com o rótulo do produto que provocou a intoxicação. Outra situação que pode afetar as pessoas são os ataques de animais peçonhentos ou raivosos. Esses animais peçonhentos podem ser cobras, escorpiões ou aranhas. Os ataques por animais raivosos normalmente envolvem cachorro. Nesses casos, devemos levar a pessoa para o hospital para que, se necessário, receba o soro específico contra o veneno inoculado. Devemos lavar o local do acidente para prevenir a infecção.
E quando o acidente for com o cachorro, não devemos sacrificar o animal. Se possível, devemos observar o animal por 10 dias, mesmo se já tiver sido vacinado. Bom, o assunto de primeiros socorros é muito extenso e, infelizmente, não temos mais tempo para continuar. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um abraço a todos. Qualquer coisa, estou à disposição. Até mais.